Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, concentrar, acalmar o seu coração, em nome de Jesus. Não permitir que qualquer movimento externo, a não ser do Espírito, mova sobre você e sobre a sua atenção agora. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Coisa maravilhosa. Cristo em nós, a esperança da glória. Coisa maravilhosa, Deus. Que privilégio para nós. Domingo de manhã, Deus. Entendermos com o nosso coração. Separarmos simbolicamente esse dia. Não porque é só no domingo, mas porque é uma expressão da nossa vida, o Senhor como prioridade. Por isso, o primeiro dia da semana, a primícia, aqui, diante do Senhor, na sua casa. Pai, vem sobre nós com um pão fresco que vem dos céus e alimenta a nossa vida, nossa alma, nosso espírito. Fique à vontade entre nós, nesse momento de cultuar ao Senhor, Deus. Ache em nossos corações essa disposição, Deus, de te ouvir, de te ver, de obedecer, de sermos quebrados, porque é daí que vem a palavra quebrantado. É esse o coração que você não resiste, ó Pai, um coração quebrantado e contrito. Vem sobre nós, no nome de Jesus. Preste atenção nesse salmo aqui, irmão. Nós, um grupo específico aqui da igreja, tem feito um movimento muito interessante, que é ler a Bíblia toda, em ordem cronológica, né? E nós então estamos, ou essa semana, finalizamos a vida de Davi. Na ordem cronológica, em especial nessas narrativas que envolvem a vida de Davi, na Bíblia que nós estamos lendo, existe uma organização que insere exatamente o momento em que o Salmo foi escrito. O livro de Salmos tem toda uma dimensão, tem outros salmistas que não é só Davi, mas lendo a narrativa, em especial de 2 Samuel e 1 Crônicas, que ele vai fazendo toda uma dimensão cronológica, a gente tem contemplado, ou contemplamos em especial semana passada, em especial os salmos, os últimos salmos que Davi escreveu. E me chamou a atenção um em especial, que eu quero ler com você, que para mim teve um tom assim conclusivo de uma existência, uma pessoa de Deus, de muitas vitórias, muitas derrotas, muitos acertos, muitos erros. Então teve um tom bem conclusivo, inspirador para mim. Eu quero começar essa manhã lendo com você. Preste atenção. Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas no mar, ou do mar, num só lugar. Nas profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos.
mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que lhe escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos em seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém, irmãos? Muito curioso, à medida que a gente vai se aproximando da pessoa de Jesus, ou conhecendo mais a pessoa de Deus, e a gente descobre que isso não nos isenta de lutas, de dificuldades, de injustiças. Ontem eu estava sentado à mesa com 2 amigos, assim que eu cheguei de viagem, a gente falando disso e rindo, né? As máximas humanas que nos atravessam, como a lógica assim, eu não mereço isso. É verdade, irmão, nós não merecemos um monte de coisa, e merecemos também um monte de coisa. Mas eu leio nas palavras de Davi, e é a conclusão que a gente chegava ontem nesse bate-papo, né? Que não é da ordem de merecer ou não. Não diz respeito a mim e a você, querido, diz respeito a Ele, a quem Ele é. Nada aponta para nós, tudo aponta para Ele. Eu queria te convidar nessa manhã a fazer uma oração com quem está do seu lado. Neste sentido, talvez o coração do seu irmão está desesperançoso, está embebido de eu não mereço, não é justo, está difícil. Inspirados nas palavras de Davi, uma esperança que não diz respeito a nada neste mundo, mas que aponta para Ele. Ore junto com o seu irmão, afirme essas verdades absolutas no coração dele, e ele no seu coração, amém? E é isso aí, vem para cá, gente, aí, chega aqui, vamos lá. Deixa eu começar com esse simpático jovem homem aqui. Irmãos, esse é o Rogério. Ele chegou sexta-feira para estar conosco aqui na Jocum Cerrado. Veio passar um final de semana com a gente, né? Rogério é missionário de Jocum há muitos anos. Eu o conheci em 2004. Era um menino de tudo, né? E o Rogério tem uma parte na minha vida muito interessante. Algumas bem interessantes, bem engraçadas, inclusive, né? Mas uma em especial, o meu início em Jocum, o meu início em ministério, ele não foi um início fácil, graças a Deus por isso, porque me gerou fundamentos. Mas foi um início de muito descrédito, né? Ou você acha que eu nasci desse jeito, assim, falando desse jeito, pregando desse jeito, ensinando desse jeito? Não mesmo, querido, mas não mesmo, né? E uma das pessoas, no início, que viu e falou assim, uai, esse cara aqui, esse menino aqui é de Deus. Eu acho que tem futuro esse menino. Foi o Rogério, né? Me chamou para trabalhar com ele no ETED, era um ETED bilíngue, e foi um homem de Deus na minha vida. Hoje nós somos amigos. Tinha mais de 10 anos que nós não nos víamos pessoalmente. Ele mora em Belo Horizonte, mas fica a maior parte do tempo fora do Brasil, dá muitas aulas por aí, Estados Unidos e Europa. A área dele de atuação é intercessão.
E a gente aproveitou essa chegada dele aqui, ministrou sob intercessão para a equipe que vai rodar a ETED. Então é muito bom tê-lo aqui, viu? Queria dizer que eu te amo muito e é um privilégio demais ter história com você. Ele liderou a ETED que a Diana, o Cirleizinho e o Neto fizeram em 2005, né? Ele que foi o diretor da ETED naquela época. Obrigado. E a Claire. A da Claire é 2014, né? A ETED da Claire é 2014. Desculpa, gente. 4. Foi direcionado pelo Rogério. É isso aí, Rogério. Obrigado, querido. Deus abençoe. Pode sentar lá. Agora deixa eu falar dessa família aqui, né, gente? Na verdade, você já tinha vindo aqui já, né? Os meninos que não. Não. Tá. Bom, essa família aqui é bem conhecida de todos nós, ou pelo menos dos mais antigos. Você que não é tão antigo, eu vou te introduzir essa família agora para você conhecer. Esse é Aldemir Batista Júnior, mais conhecido como Júnior Biscoito, né? De uma das pregações que ele trouxe no início da vida, quando a vida estava sendo ainda no embrião, lá no Lava Jato do Moisés, ele trouxe uma reflexão muito interessante, uma narrativa sobre o biscoito, depois você conta para ele, de um jovem que se converteu e tal, né? Mas Pati, a esposa do Júnior, e eu me lembro, porque você não existia. Você veio a existir também a partir de uma oração que foi feita, correto? Eles estavam num processo que é natural de todo casal, que começa escolhe um momento em Deus, fala assim, vamos ter um filho, e Deus é que sabe o momento, e quis Deus que esse momento fosse precedido por uma oração do Alain, lá no escritório do Alain, na Fernando Vilela. E semanas depois, Pati estava grávida da Rebeca, né? E é uma família muito querida, amada por nós. Então, Júnior, Patrícia, Rebeca e... Seu nome, companheira? Benjamin, ou Beija, né? São os filhos do Júnior, essa família é a família missionária do nosso coração, como vide, meu em especial, como amigos que eu tenho. Estão servindo ao Senhor na Espanha, né? Eles já abriram 2 bases na Espanha, uma em Cáceres e outra em Vigo, onde o Tiagão é obreiro, onde o Tiagão já compartilhou aqui, falou sobre isso. Estão ouvindo de Deus, entendendo de inaugurar uma outra coisa na Espanha, um outro projeto, uma outra base, uma outra comunidade, né? E nós temos o privilégio de tê-los aqui, passou a semana na Jocum, vai abrir amanhã a ETED. Vocês estão bem na fita, viu, meninos? Porque ter esse companheiro aqui abrindo a ETED é algo profético, né? E ele vai falar amanhã na abertura da ETED, deu treinamento pessoal a semana toda, e é um privilégio, vocês são muito bem-vindos, queridos e amados demais para essa igreja. Falando ainda de memória, hoje eu estou meio empolgado com a memória, né? Eu falei do Rogério, né? Rogério 2004. Mas pior ainda que o Rogério foi quando este rapaz me encontrou. Pior que o Rogério, né? O Rogério ainda eu estava assim, marromeno, mas ele aqui foi 2002, para ser bem exato, né? Porque toda vez que eu olho para o Júnior eu lembro disso. Carinhosamente e de coração eu chamei ele de mestre, como alguém que me ensinou muito, muito, muito mesmo, e ainda me ensina, né? Mas eu lembro do início de tudo. Eu estava num momento muito difícil lá em Contagem, eu tinha 18 anos, e eu sempre amei muito esse negócio de Jocum, de ser missionário e tal, só que eu levei tanto na cabeça das outras pessoas, falei assim, rapaz, você é moleque, você é menino, vai embora para sua casa. Não, você não serve para isso não. Eu ouvi muito isso no início, ouvi, né? E aí, num momento assim, decisivo, que eu falei assim, eu vou embora. Mamãe tinha razão, não tem nada que fazer aqui. Papai tinha razão, eu vou embora, vou voltar para casa do meu pai, né? Assim, eu estava convicto um dia. Eu lembro que tinha anunciado as equipes de prático e não me colocaram em nenhuma. Eu falei, não, você não tem perfil para ir para prático não, menino, fica aqui, você não vai não. E aquilo foi muito frustrante para mim. 18 anos. E aí, o Júnior não me conhecia, a base era muito grande, 400 pessoas, cheio de gente extremamente talentosa, boa demais de serviço, e o menino lá, magrinho, no cantinho, cabeçudo e tal. E aí, o Júnior ia para a Bolívia. E aí, quis Deus, deu certo, entrei na equipe, mas não me conhecia nada, não sei como é que aceitou, porque foi de Deus, porque como é que você chama alguém para trabalhar com você que você não conhece? O Júnior topou esse desafio. E, em especial, um que eu não me esqueço. Chegamos na Bolívia, 5 dias de viagem. As histórias, você já ouviu algumas delas aqui. E aí,
primeira pregação na igreja. Era a igreja presbiteriana lá em Quillacollo, em Cochabamba, na Bolívia. O Júnior vira assim para mim, conversando tipo de homem para homem, falou assim, você vai pregar hoje à noite. Eu falei, que isso, Júnior, está doido? Mas, com tradução ainda? Eu falei, não, 18 anos. Foi a primeira vez que eu preguei, a primeira. Eu nunca tinha pregado em igreja antes. Nunca. Tinha 11 alunos na equipe. Todos eram melhor do que eu. Todos. Tinha aluno na equipe que tinha seminário. Tinha uma psicóloga na equipe, a Ana, excelente. E eu, 18 anos, desacreditado. Esse homem vira para mim, você que vai pregar hoje? Eu falei, não, Júnior, mas não, chama os alunos. Rapaz, você lidera comigo. E eu quero que você pregue hoje. Por que não? Aquilo marcou minha vida, irmãos. E se eu estou aqui hoje, além de Deus acima de tudo, foi por homens como este, como Rogério, que me olharam dessa forma mesmo. E eu louvo a Deus demais pela vida dele. Né? Estou muito feliz. Imagina ter esse homem aqui hoje falando na nossa comunidade, na igreja que eu sou pastor hoje, e te contar essa história com mais detalhes da minha alegria de ter sido ensinado por um homem como este. Quando eu tenho problema na base com o obreiro, sabe o que eu fico pensando? Além do que Jesus faria, o que o Júnior faria? O que o Júnior faria? Às vezes eu até mando os WhatsApp para ele. Júnior, o que você faria numa situação assim, assim, assim? Estenda sua mão para cá e vamos orar, vamos abençoar essa família em nome de Jesus. Que privilégio, Senhor, encontrar na nossa memória a manifestação da pessoa de Deus, a partir dos irmãos, das imagens e semelhanças que o Senhor levanta como expressão viva de você, Jesus, da sua pessoa, em nós. Obrigado pelo Júnior, Aldemir Júnior, hoje meu amigo pessoal, homem que me ensinou e me ensina tanto. Obrigado pela Patrícia, Rebeca, Benjamin, família de Deus, que faz diferença nas nações, que tem dado de comer o pão do céu para muitos que estão morrendo desacreditados ali pela Europa, Deus. Muito obrigado. Que o Senhor fique à vontade para usar o teu filho para falar conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Não, precisa não, só chegar um pouco para frente aqui. Coisa pouca, aí tá bom, só para... Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor, né? As palavras do Saulo, concernente à nossa família e a mim, são abençoadoras. Ele sempre me abençoa demais. Em alguns momentos eu até falo que você está querendo me enganar, porque eu não sou isso tudo que você está falando. É verdade que eu sou isso que você está falando, Saulo? Você está usando de psicologia para tentar me... Eu falo com ele, né? Mas hoje, na verdade, quem é o mestre é Saulo. E com muito orgulho, eu falei essa semana para o pessoal que eu estava tendo a oportunidade de compartilhar com eles. Eu falo assim, ó, o Saulo me afirma muito, me abençoa muito, mas, na verdade, hoje quem tem a me ensinar é ele. Porque é fato. Deus conduziu o Saulo, ele caminhou com Jesus, e hoje ali atrás, eu estava sentado ali, observando ele dirigindo aqui a todos nós, e vendo como Deus faz com uma pessoa, um jovem que estava aqui no meio de vocês, uma criança de 17, 18, 19 anos, e o Senhor coloca ele aqui para nos dirigir e dar graça, unção, autoridade, empoderamento. Isso quem faz é o Senhor Jesus, né? Então eu fico feliz, de verdade, cara. E na verdade hoje eu sei que é o mestre, entendeu? Eu sei que me ensina. Gente, bom dia! O tema hoje é sobre missões, então eu já começo fazendo um protesto. Já que nós somos aqui todos reformados, eu vim aqui com a cruz celta para mostrar para vocês. Eu não admito, eu quero voltar para o hall de missionários dessa igreja. Ok? Quem é o pastor de missões aí? Levanta a mão. Por gentileza, pastor. Me faça voltar a casa, o filho pródigo, tá bom? Não faça isso. Vocês têm uma responsabilidade com a minha família. Oraram para nascer filho, tem que dar de comer esse povo. Uai, como é que vocês pariam o Mateus e não balança? Não é não? Que coisa séria.
Olha, esse ano, agora esse mês, eu estou recebendo lá na Espanha, nós, de Jocum Espanha, eu sou um dos líderes de Jocum na Espanha, líder nacional, e eu estou recebendo lá uma família que durante 10 anos foram nossos mantenedores. Você sabe que um dos valores de Jocum, na perspectiva do sustento, é que o seu sustento, o seu apoio financeiro, ele frutifica através de relacionamentos. Então, essa família, durante 10 anos, ele é um empresário, o Joel, o Saulo conhece. Durante 10 anos, o Senhor colocou uma consciência fidedigna, concernente ao papel deles, o tempo e o papel deles, em apoio à nossa família e ao ministério na Espanha. Só que esse ano, agora, dia 29 de agosto, eu estou recebendo ele lá como missionário, ele e a família dele. E foi o último mês que ele me apoiou com R$600. Então eu oro e peço a vocês que orem, de fato, pastor, Saulo, essa igreja. Nós precisamos de apoiadores conscientes, e essa consciência deve ser gerada, como o Saulo leu aqui, deve ser gerada pelo Senhor Jesus. Nós não queremos parceiros que o Senhor não quer para nós, nós queremos parceiros que o Senhor tem para nós, porque então esses parceiros serão fiéis ao Senhor, e esse desdobramento, a fidelidade ao Senhor, vai ser a fidelidade à missão no campo transcultural. Então, deixo aqui, hashtag, a dica, me tragam de volta, quem pariu Mateus, que balança. Vocês oraram para mim ter filho, eu estou tendo. Então, tá bom? O tema da nossa reflexão hoje é Eu Creio em Missões. Hoje nós temos a Santa Ceia, mas é o culto de missões. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e mantivesse a sua Bíblia aberta. Abra a sua Bíblia primeiro no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu vou ser aqui, já que vocês são de raiz presbiteriana, eu vou ser aqui um bom presbiteriano, pregando os 4 pontos e o 5º é a conclusão. Viu? Para vocês entenderem bem o que o Espírito de Deus quer transmitir essa noite. Missões não presta bastante atenção no que eu vou falar para você, missões não é um empreendimento que pode ser medido pelos resultados alcançados. Senão, missões deveria ser definido pela nossa fidedigna comunicação do amor de Deus ao mundo. Muda todo o paradigma e tira de nós um jugo, uma carga, uma necessidade de aceitação e de ver resultados segundo a perspectiva desse mundo, quando nós somos fiéis em comunicar o amor de Deus. Missões não é um empreendimento que a gente pode medir por resultados. Ele deve ser definido pela comunicação fiel do amor de Deus ao mundo. Agora, quando eu falo de missões, eu não estou falando daquela galera que está naquele quadro lá, que está anunciando o Evangelho nos 4 cantos do mundo. Eu estou falando da missão da igreja. Nossa, minha e sua. Nós temos a responsabilidade de comunicar o amor de Deus a esse mundo. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, a Bíblia diz assim, acompanhe comigo. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Por que eu creio em missões? A primeira coisa que me faz crer na missão de Deus é porque essa missão me alcançou. Eu vou me movimentar aqui, tá bom? Já estou me sentindo aqui com claustrofobia, preso. Posso movimentar? Não tem problema não? Eu não aguento, gente. Eu fui reprovado em homilética. Entendeu? No seminário teológico, eu não aguento ficar aqui de trás. Eu me seguro, eu faço assim, ó. Fica. Mas dá 5 minutos, eu já lá não aguento, dá choque. Pode ficar à vontade? Não, então tá bom, muito obrigado, viu? Isso é uma bênção. Porque tem gente que fica de trás que fala assim, não fala assim para mim, não pode não, fica quieto aí. Amém. Por que eu creio em missões? Como eu não vou crer em missões se essa missão de Deus me alcançou? João 3,16, porque Deus amou
o mundo de tal maneira, antes de nós sermos pecadores, ou seja, ainda nós pecadores, Deus nos amou e Deus enviou o seu Filho para morrer e para me salvar, para o sangue dele me purificar, para que eu tenha paz com ele. Eu me converti, eu tinha 19 anos de idade, e na verdade a cada dia, isso não é uma declaração calvinista, tá bom, meu irmão? Não me interprete mal, mas a cada dia eu tenho absoluta certeza que foi o Senhor que converteu o meu coração a Ele. Eu tinha 19 anos de idade e tinha percebido que esse plano, esse sistema de mundo aqui é uma mentira. Por que é uma mentira? Eu observava que eu era aceito na sociedade porque eu vinha de um contexto familiar abastardo, uma família que tinha um sobrenome. E eu tinha dinheiro, eu era empresário nessa época, tinha uma loja de compra e venda de moto, e eu comecei a perceber a dinâmica desse mundo, dessa vida, que as pessoas valem aquilo que ela tem. E um caos, um desespero entrou no meu coração, porque eu imaginei viver 70 anos da minha vida sustentando esse tipo de vida. Eu não sei se você passa pelo mesmo, mas é a realidade desse mundo, inclusive no nosso meio cristão. Nós apresentamos pessoas, você chega, não o caso que o Saulo fez aqui, é diferente, porque ele precisa falar para vocês quem eu sou, o que eu estou fazendo. Mas nós temos a tendência natural de chegar para uma pessoa, em uma roda social de amigos, e agregar outro amigo, e a gente traz esse amigo, e a gente apresenta esse amigo no nosso meio, como não o amigo seu, senão você fala primeiro as credenciais dele, para gerar um valor e uma aceitação para aquele outro grupo que você quer incluir ele. Isso é diabólico. Nós falamos para as nossas crianças que elas devem estudar, porque se elas não estudarem, elas não vão ser nada na vida. A identidade delas começa a ser marcada desde o princípio nas nossas casas, que ela vai ser alguém se ela conquistar alguma coisa. Se ela conquistar um diploma. E isso dentro de mim gerou um caos, que eu falei, eu não vou conseguir, eu não tenho estrutura para manter isso, sustentar essa mentira, essa busca contínua, frenética de aceitação, durante 70, 80 anos da minha vida. Eu preciso de paz, e eu só vou encontrar paz dando um tiro na minha cabeça. Você já conhece esse testemunho? E eu decidi dar um tiro na minha cabeça, me suicidar. E o dia que eu fui fazer isso, o Senhor cruzou o meu caminho e me impediu de fazer essa loucura. E não só Ele me impediu de fazer essa loucura, senão Ele me deu paz, Ele me deu vida e colocou justiça. Justiça no Antigo Testamento, em hebraico, não é a perspectiva de justiça que nós temos de um Deus que condena, senão de um Deus que coloca as coisas no lugar. Justiça é colocar as coisas no seu devido lugar. O Senhor me colocou no devido lugar, na condição de filho, antes de caminhar e de conquistar. Eu já existia para Ele, eu já era alguém para Ele, e já existia identidade para a minha vida. E como que nós podemos negar isso ao mundo? Não podemos. Nós não podemos privar o mundo disso, porque Deus não privou, Ele entregou o seu Filho para mim e para você, para que eu e você tivéssemos vida em abundância. A vida em abundância só se dá no encontro do ser humano com o seu Criador. Não existe outra forma, meu irmão. Todas as vezes que nós nos afastamos dessa relação íntima, cotidiana, ordinária, simples, nós damos passos largos para a morte espiritual, mesmo continuando salvos e sendo cristãos, mas somos apáticos, e o caos, as vozes desse mundo começam a entrar em nossas vidas e dirigir as nossas vidas, tirar a paz, gerar a ansiedade, que nada mais é do que excesso de futuro no presente. Então, a primeira coisa porque eu creio em missões, porque essa missão me alcançou. Nós aqui devemos crer em missões, porque missões para essa igreja pode ter se tornado, talvez, para alguns, algo comum, porque essa igreja respira, cheira,
faz missões. Só que talvez para alguns é um tema que deveria ser revisto, porque é tanta coisa que a gente faz para a missão. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que missão não diz respeito só àquele povo que está ali, ou essas bandeiras que estão aqui, ou 50% do valor que é entregado, diz respeito ao que Jesus fez na sua vida. Ele te alcançou, Ele te deu a oportunidade de viver uma vida plena, em paz, de não ser sequestrado pelo caos desse mundo. Então, só por isso você deveria acreditar que sim, eu sou um missionário, essa igreja é missionária, eu creio em missões, eu creio no amor de Deus, na entrega de Jesus, e eu quero refletir isso para o mundo. É a primeira coisa. Nós temos a tendência natural, o ser humano, de banalizar o que Deus santificou, de tornarmos comum o que o Senhor tornou sacro, santo. E a missão para o Senhor é algo santo, porque Ele é o dono da missão. Nós somos enxertados na história de Deus, mas Deus está em missão. Então, a primeira coisa, eu creio, porque essa missão, ela me alcançou. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 9. Porque eu creio na missão, ponto 2. Eu creio na missão, porque essa missão, ela restaura vidas. Mateus, Evangelho 9, Evangelho de Mateus, capítulo 9. 9. Assim diz a Bíblia, leia comigo e acompanhe. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Primeira parte do versículo é 9 e 10, e depois capítulo 12, verso 13, a segunda parte que eu li. Mas mantenha-se na primeira parte, capítulo 9, 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Você sabe por quê? É tão interessante a gente ver em alguns lugares camisas, né? Como é que fala em inglês? Siga-me. Follow me. Né? Então, as igrejas começam a fazer, né, Clé? Camisas, follow me. Eu estou falando em inglês, gente. Eu falo algumas coisas em inglês. Entendeu? E o que eu não falo, eu invento. E eu convenço para o povo que eu estou falando. Então, olha para você ver essa história. Por que eu creio em missões? A segunda coisa é porque missões, a missão de Deus restaura as nossas vidas. Jesus encontra com Mateus, coletor de impostos. Na época, no contexto romano, para aquela situação que o povo de Israel vivia, era bom estar no lugar que estava Mateus. Não era bom na relação com os seus, com o povo judeu, porque via Mateus como um traidor. Mas para a estrutura romana era bom, porque ele estava debaixo da cobertura romana. Ele era um servidor público, ele era um funcionário público romano. Ele tinha proteção de Roma, mesmo tendo a desavença relacional com os do seu próprio sangue. Mas ele tinha o salário garantido e a aposentadoria garantida. Só que, no entanto, passa um mestre diante dele e não convence ele com muitas palavras, não fala muita coisa para ele. A única coisa que Jesus fala é assim, ó, me siga, vem de trás de mim. E esse homem levanta. Aí muita gente pensa assim, ó, não, aquilo ali foi o poder de persuasão de Jesus. Jesus hipnotizava, sequestrava, abduzia, ele falava para as pessoas, aqueles filmes que nós vimos de Star Wars, quando a pessoa olha assim, ó, e assim, o negócio da força, né? O trem está lá do outro lado, a xícara está lá do outro lado, e fala assim, e a xícara vem assim, né? Não é isso não, não foi isso que aconteceu aqui.
O que aconteceu aqui é o seguinte: a maioria dos discípulos de Jesus eram primogênitos, não todos, mas a maioria. E eles eram chamados, na estrutura judaica, na tradição judaica, os jovens homens primogênitos, o maior status que esse homem podia ter, não era ser um rei, era ser um discípulo de um grande mestre, que conhecia a lei. Então os jovens começavam a estudar desde cedo, a partir dos 4 anos, e até os 14, 15 anos. Quando chegava aos 14, 15 anos, eles se prontificavam a um exame. Esse exame se juntava vários conhecedores, escribas, das 4 facções religiosas na época, os saduceus, os fariseus, os essênios, e fazia uma prova, um exame com esse jovem. Fazia perguntas para ele do Antigo Testamento, da Torá, vírgula, pedia para ele interpretação, conjecturar. Agora, quando esse jovem reprovava, um desses sacerdotes, um desses escribas, um desses homens que estavam ali para fazer esse exame, essa prova, se aproximava dele e estendia a mão para ele e dizia: você está reprovado, agora vá, forme família, se multiplique, ensine a sua família a honrar a Deus, devolva os dízimos e as primícias, e procure uma vocação, um trabalho. Já quando esse jovem era aprovado, Jesus passou por isso com 12 anos, quando ele foi com a sua família em Jerusalém. Ao redor dele havia escribas, conhecedores da lei, fariseus, e a Bíblia diz que eles ficavam espantados com a sabedoria e com a eloquência daquele jovem de 12 anos. Quando o jovem era aprovado, na tradição diz que alguns sacerdotes meio que brigavam entre eles para decidir de quem ia ser discípulo aquele jovem. E sabe o que eles faziam? Eles se aproximavam do jovem, colocavam a mão sobre o ombro dele e dizia: vem de trás de mim. Isso Jesus não falou com ele, vem de trás de mim, e ele abandonou tudo, abandonou a segurança no futuro, a proteção de Roma por nada. Sabe o que Jesus fez? Eu restauro a sua identidade, eu restauro os seus sonhos, eu restauro a sua origem. Quando Jesus chegou em Mateus e colocou a mão sobre o seu ombro, falou: vem de trás de mim, me segue, me acompanha, me imita. Por isso Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Deixa que a poeira dos meus pés cubra a tua cabeça. Aprenda de mim como eu tenho aprendido de Deus. Esse homem abandonou tudo, abandonou a carreira maravilhosa, a proteção de Roma. Não foi porque Jesus tinha uma capacidade persuasiva gigante, não. Jesus já era reconhecido como mestre. E ele viu em Jesus, quando Jesus chamou ele, ele viu a oportunidade de restauração, de destino, de identidade. Quando o Senhor te chamou, meu irmão, Ele te chamou porque Ele estava restaurando a sua vida. Quando o Senhor nos envia às nações e nos pede para proclamar o Evangelho, a proposta não diz respeito a uma mentalidade institucional, não diz respeito a uma estrutura jocumeira, diz respeito à vontade do Senhor Jesus de restaurar destinos, vidas, de chamar que outros lhe sigam e coloque justiça na vida deles, coloque eles no lugar devido que eles são chamados. Quando o Senhor Jesus chamou Mateus, e Mateus seguiu, sem questionar, ele sabia o que significava aquilo. Era uma restauração de lugar na minha vida. Terceira coisa, porque eu creio em missões. Leia comigo Gênesis 12. Capítulo 12, verso 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei,
tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Por que eu creio em missões? Porque nós somos portadores da bênção de Deus. Aqui Abraão ainda não tinha passado a prova de fogo, ele não tinha sido, Deus não tinha falado com ele, que fala nos próximos capítulos, eu vou fazer você um cara, você vai ter filho em todas as nações, você vai ser tão conhecido, e a sua descendência vai crescer tanto, mais do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Deus não tinha pedido ele ainda o filho dele, que Abraão tinha com a esposa legítima. Mas antes disso, Deus já havia pactuado com ele, dizendo, olha, eu te envio, e eu já te falo, você não precisa me pedir nada, porque você já é abençoado, eu te abençoei. Em Gálatas 3, Paulo fala que a bênção está em Cristo Jesus, que desde Abraão o Senhor nos deu a bênção que é Cristo Jesus. Meus irmãos, por que eu creio em missões? Porque nós já somos abençoados. No entanto, parece que nós não nos sentimos abençoados e corremos diariamente, ordinariamente, atrás dessa bênção, sequestrados por esse sistema, sequestrados pelo pensamento de que nós precisamos de mais. E isso, o que acontece com a igreja, nos últimos 10 anos, preste atenção no que eu vou te falar, nos últimos 10 anos, foi os últimos 10 anos que a igreja brasileira menos enviou missionários e menos enviou recursos. Da história da igreja protestante no Brasil, os últimos 10 anos, em proporção de crescimento, foi os últimos 10 anos que a igreja menos enviou recursos e que a igreja menos enviou missionários. Você sabe por quê? Porque nós fomos sequestrados pelas mazelas desse mundo. Fomos sequestrados pelo nosso egoísmo, nós desacreditamos na promessa de Cristo Jesus, que nós já somos abençoados, e começamos a buscar para nós mesmos, a gerar proteção para nós mesmos. Esse não é o caso dessa igreja. Vocês são uma exceção no que está acontecendo no nosso país. Se você não sabe, vocês são uma exceção do que está acontecendo. Mas hoje, os nossos púlpitos, o desdobramento da mensagem que está sendo pregada, está afetando quem está escutando, e a interpretação é a perspectiva de que eu não creio, que eu já sou abençoado, eu já tenho toda a bênção, é Cristo Jesus. Eu não estou falando que você não deve desfrutar daquilo que o Senhor te deu, ou buscar uma melhor condição de vida, não tem nada a ver com isso, mas como Saulo manifestou hoje de manhã, através da leitura, isso não é o fim, isso é só uma plataforma, o fim já está consumado, já foi proclamado, e já foi prometido, Ele nos abençoou, não existe ser humano na face da terra que caminha com Jesus, que não tem nada a oferecer para outro. A gente vive essa realidade de campo transcultural, e essas dificuldades de entender os tempos que nós vivemos. Durante anos, eu ouvi falar que para um camarada ser missionário, ele tinha que ter uma formação acadêmica. É mentira! Ele tem que fazer se Deus mandar. Mas não significa que ele não pode abençoar ninguém, ele pode. Ah, eu sou pobre, pastor, eu vivo aqui na comunidade, eu não tenho como abençoar. Você tem, porque você tem Jesus. Você tem como abençoar alguém em si, porque você é portador da bênção. Agora deixa essa bênção sair de você. Não se sequestre pelas mazelas desse mundo. Não fique focado na periferia. Olha para o que é de valor real, que é a bênção de Deus. O Senhor disse, olha, eu já te abençoei. Antes de Abraão começar a trajetória dele, o Senhor toma a iniciativa, como Ele sempre faz, porque a iniciativa é de Deus, nunca é nossa. E antes dele começar, Deus fala a ele, Abraão, eu te abençoarei. Antes de você fazer qualquer coisa, eu não sei se você vai me entregar ou se você vai me entregar seu filho. Eu não sei se você vai me obedecer, se você não vai mentir ou mentir diante do povo do Egito, vai cometer pecado. Eu não quero saber, Abraão. O que eu quero saber é o seguinte, ó.
eu te abençoarei. Promessa de um Deus que não mente. Nós somos portadores da bênção. E nós não podemos ser sequestrados pelas mazelas desse mundo. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz: você pode ser direcionado pelo Espírito, ou você pode ser guiado pelos desejos da sua carne. Isso, com certeza, se você for guiado pelos desejos da sua carne, você não vai viver a boa, a perfeita, a agradável, a amável, a fidedigna vontade de Deus. Quantos no nosso meio, cristãos insatisfeitos com a vida? Eu não falo isso em tom de condenação, meu irmão. Eu falo isso em tom de que existe resgate para a sua vida e vida plena. E está na bênção que é Cristo Jesus. Na relação íntima com Ele. Em crer, em fé que Ele está em você. Porque Ele prometeu. Ele envia os discípulos. Ele fala: eu vou estar com vocês até os últimos dias. Ele não nos manda como kamikazes. Entendeu? Ele não faz isso. Ele nos envia, Ele nos manda. Vocês, nesse mundo, vocês vão ter luta, mas tem de bom ânimo, porque o negócio é comigo, eu venci o mundo. Nós somos portadores da bênção, que é Cristo Jesus. E é por isso que eu creio em missões. Antes dele me chamar, Ele já me abençoou. Antes dele chamar você, Ele já te abençoou. Antes dele chamar essa igreja para cumprir a vocação dela, Ele já abençoou. Amém? Vocês estão comigo? Hoje vocês não estão rindo muito, né? Geralmente quando eu prego vocês riem um pouco. Hoje está mudado o negócio aqui. Quarto e último ponto. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Porque eu creio em missões. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Porque eu creio em missões? Porque a missão nos une. Jesus aqui não falou aos discípulos: você é a luz do mundo. Jesus falou: vocês. Jesus aqui não disse: você, Pedro, é o meu líder amado e você é o cara que eu vou fazer através de você esse bando de ideias, porque um já está me traindo, já sei que vai me trair, é uma porqueira. Não, ele falou: vocês são a luz do mundo. Eu estava agora em São Paulo, pregando em uma igreja, 3.000 membros, uma quantidade de jovens incrível. E nós, jocumeiros, temos esse mau ou bom costume, porque de vez em quando coloca a gente em uma situação complicada. Eu já tentei fugir dele, tentei ser mais ortodoxo no sentido de que, cara, eu tenho umas mensagens aqui, a Bíblia é de Deus, o que eu pregar isso aqui é de Deus. Mas a gente tem essa coisa de falar assim: Deus, eu estou indo para tal lugar. Eu tenho aqui um tanto de mensagens, eu queria pregar essas mensagens, porque eu já conheço elas. Já está tudo aqui, está tudo organizado, né? Só que o senhor tem algo que o senhor quer falar? Ali para aquele povo específico, e Deus sempre tem, né? Porque vocês aqui, vide, talvez, vocês são cristãos, são da igreja brasileira, mas talvez vocês vivem uma dinâmica e uma ordinariedade na vida cristã diferente da igreja que está ali do lado de vocês, entendeu? Talvez aqui vocês são crente, avivado, são missionários, e ali é um bando de crente que está há 20 anos na igreja, que a mensagem hoje lá tinha que ser evangelística, para evangelizar eles de novo, para se converter a Jesus de novo. Então, uma dinâmica completamente diferente. Então, Deus tem uma mensagem para a sua comunidade. E Deus me falou: você tem que levar uma mensagem para esses jovens, para resgatar a perspectiva de vocação. E eu comecei a orar e buscar e organizar uma mensagem baseada naquilo que o Senhor queria.
No final do culto, eu me sentei com os pastores, e um pastor disse assim para mim, ó, Júnior, que bom que você está na Espanha, você fez a melhor coisa para sua vida. E eu pensei que na continuação da frase, viria uma coisa que diz respeito ao que eu tinha pregado, no que diz respeito à vocação. E ele falou assim, porque esse país está uma porqueira, e se eu tivesse a oportunidade que você tem de sair daqui, eu sairia. Ele é o pastor, um dos pastores do jovem. Eu entendi o estado de desesperança dele, não o julguei pelo seu caos, mas ao mesmo tempo, porque eu estava numa mesa e ele manifestou, não de forma pessoal, ele manifestou de forma pública para todos, e tinha alguns jovens que tinham acabado de ouvir a mensagem dele, alguns pastores que parece que estavam começando de novo a tirar poeira do coração do altar e deixar o Senhor queimar com fogo. Agora eu estou sendo pentecostal. E eu disse assim para ele, pastor, o Brasil tem esperança sim. Ele falou, não tem, Júnior, não tem, isso aqui está acabado. Eu falei, tem, sabe por que tem esperança? Porque Jesus, Ele não abandonou o nosso país. A igreja talvez não está na agenda dele, mas a igreja ainda é a sua noiva e Ele vai organizar ela. Ele vai organizar ela. Essa nação tem uma missão. Nós não fomos misturados do jeito que nós fomos, à toa. Eu desconheço nação no mundo com capacidade de adaptação como é o povo brasileiro nas nações. E isso é devido ao plano e ao projeto de Deus. Só que não vai acontecer por uma igreja. A vide, Deus não está falando com você, vide você é a luz do mundo. Deus está falando, vide você, e a presbiteriana, e a batista, e a assembleia, vocês são a luz do mundo. E vide, vocês não podem trabalhar sozinhos. Vocês têm que buscar, como vocês têm buscado através dos pastores, que vão nas reuniões de pastores, buscar alianças, buscar desenvolver projetos juntos, porque a Bíblia, Jesus, Ele fala que Ele tem uma missão, que Ele ortogou e delegou essa missão a nós, não a uma pessoa. Tem muita gente que acredita que a voz de Deus e a missão de Deus está com aquelas pessoas que são extremamente conhecidas. E é mentira, o reino de Deus ainda se move no anonimato. A grande força do reino de Deus ainda está no anonimato, nos pequenos. Sempre quando estão em unidade. Porque eu amo a missão nos une. Eu já tive muito desejo de sair da Jocum, você não tem noção, nos momentos difíceis. Momento difícil, como o Saulo já passou, eu já passei por um momento difícil da missão. De pessoas que eu acreditava que não tinha a capacidade que eu tinha, estarem me liderando e me humilhar. E eu olhava assim para aquela pessoa e falava, o que eu estou fazendo aqui? Esse cara não sabe de nada e está me mandando ainda. Eu vou sair, eu vou voltar, vou ser pastor de igreja batista. Eu vou liderar jovens e vou inflamar o mundo. Você está vendo aqui? Eu vou para a igreja, vou ser pastor lá, eu vou ganhar um salário bom, vou parar com essa palhaçada de ficar vivendo, pedindo para a vida me sustentar, né? Lá eu vou ser respeitado, vai ter uma cadeira para me sentar na frente. Lá eu vou falar com os jovens, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. Vai ser uma maravilha. Eu estou aqui no meio desse trem aqui, com esses caras, tem uns que parecem que amam Jesus, outros parecem que nem sabem quem é Jesus, mas está falando o nome dele porque é lindo, lindo, lindo é. Glória, glória. E aí vem esse cara e vai ser meu líder aqui nessa manutenção, e o cara não sabe de nada, e eu sou pastor, sou reverendo, eu sou teólogo. Que eu vou deixar essa desgrama ficar me mandando? Mas o Senhor é bonito demais, Ele é misericordioso demais, Ele não deixa a gente se perder nas nossas, Ele nos restaura, Ele nos traz de novo ao lugar, e Ele te ensina uma série de coisas com essas diferenças, e você descobre que aquele camarada, que você estava querendo mandar ele para o quinto dos infernos, excomungar ele, porque você se achava o sacerdote e ele o leigo.
Você descobre uma faceta da pessoa de Cristo amorosa, um dia no futuro, através da vida daquele cara que um dia foi usado pelo próprio Senhor Jesus para começar a trabalhar aspectos da sua vida que precisam ser trabalhados. Essa coisa de na Jocum ter gente presbiteriano, batista, assembleiano, vários aqui que já tiveram passagem pela... Tem histórias maravilhosas para contar, de no começo ser completamente chocado, de estar aqui um assembleiano pedindo fogo, e estar aqui um presbiteriano falando, apaga gente, isso não é de Deus, entendeu? Isso não é bíblico. E ter aqui um batista do lado, tentando moderar as coisas, falando assim, não, peraí, vamos, né? E o Senhor une essas coisas, e Ele fala, vocês, não vocês juntos, nessa diversidade, vocês juntos, vocês são a luz do mundo. Os missionários que estão aqui, eles são sustentados integralmente por essa igreja? Não! Os missionários que estão aqui, fruto dessa casa, eles precisam ir e se relacionar e buscar, e porque o Senhor Deus poderia dar todos os recursos para vocês, mas talvez se Ele desse, vocês iam se isolar aqui, iam levantar a bandeira e falar, nós é poderoso, porque nós faça assim tudo sozinho. Mas o Senhor ama vocês e Ele fala assim, não, Vídeo, é vocês. Não é você, Vídeo, é vocês. Júnior plantou 2 bases. Eu e a minha esposa. Davi, eu fico olhando assim, às vezes, Davi derrubou o gigante. Aí todo mundo, Davi derrubou o gigante. O exército que estava com Davi não tinha coragem. Estava amedrontado, mas Davi derrubou o gigante. Agora, imagina se Davi estivesse sozinho contra o gigante e o exército. Eu acredito que Davi ia derrubar o gigante. Pá! Derrubou o gigante. Davi tinha 5 pedras, uma funda, 2 mãos e 2 braços. Não tinha mais do que isso, ele não era polvo, não era pulpo, não era mutante, ele era uma pessoa. Então, se Davi não tivesse o exército contrário ia falar assim, ele derrubou o gigante. Mas ele é uma pessoa só, vamos 20 lá, ele só tem 4 pedras, ele vai derrubar 4, os outros 16 ele não consegue, nós gruda nele e mata ele. Todo o exército precisa de um Davi, Davi não pode ser nada sem um exército. Então nunca é você, é vocês. A missão nos une, e é por isso que eu creio nela. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por sua palavra, obrigado por teu Espírito, obrigado porque o Senhor está no nosso meio, obrigado porque a sua missão nos alcançou, obrigado porque ela nos une, obrigado porque ela nos faz ver que nós já somos abençoados, somos portadores da sua bênção. Obrigado, Deus, obrigado por essa igreja, continua sustentando esse povo, dando força, vigor, continua dando espiritualidade fresca, diária, continua dirigindo, Senhor, e dando os recursos que já existem, para que eles sigam a missão que o Senhor deu a eles. No nome de Cristo Jesus, amém.